pensar na acessibilidade como pessoa com deficiência é um pensamento um tanto reducionista, ela abrange a todos nós enquanto população. O episódio de hoje do podcast Mulheres de Produtos é sobre acessibilidade em produtos digitais. Para conversar com a gente sobre isso, temos duas convidadas, a Camila Marinho e a Iana Alves. Olá, gente, eu sou a Camila Marinho, eu sou Software QA Analyst e no Quinto Andar. Eu trabalho com SEO e meu foco não é só acessibilidade, mas inicialmente a gente está trabalhando em acessibilizar todos os nossos produtos. É uma intenção do Quinto Andar, assim, a gente está olhando muito fortemente para isso. Sim, eu sou deficiente visual total, sou mãe, feminista, profissional na área de TI e eu sou nerd. Muito bom ter você com a gente, Camila, e eu acho que você vai poder dar muitos insights para esse assunto que eu acho interessantíssimo, muito relevante e que a gente tem pouco conhecimento. Então, muito obrigada. Iana, pode se apresentar? Fala um pouquinho de você. Meu nome é Iana, eu sou carioca, morando em São Paulo. Trabalho no Quinto Andar também como Product Designer. Assim como a Camila, o meu foco não é acessibilidade, mas a gente está tocando isso como um projeto paralelo ali, tentando acessibilizar o produto, e a Camila chegou para ajudar a gente nessa missão. Que barato. E caso alguém não saiba o que o Quinto Andar faz, como é que vocês explicam? O Quinto Andar é uma startup que está tentando desburocratizar o processo de locação de imóveis, criando uma experiência mais agradável e sem tanto perrengue aí na hora de fazer uma mudança, alugar um imóvel novo, enfim, esse tipo de coisa. Legal. E meninas, eu queria saber de vocês, quando a gente fala, né, no contexto de produto digital, o que é ter um produto acessível? Bom, produto acessível é aquilo que todos consigam usar, sabe? Sem exceção. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física, não. Acessibilidade é aquilo que é intuitivo, prático e fácil para todo mundo. Muito bom. Embora, né, você tenha tocado nesse ponto de que é para um produto acessível, ele vai além da questão de pessoas com algum tipo de deficiência, mas quando a gente olha para esse público, a gente está falando de um público de que tamanho? Quando a gente olha para o público com deficiência, a gente está falando, no Brasil, existem, pelo último censo do IBGE, 45 milhões e 600 pessoas com deficiência. Cerca de, acho que 3,5 declaram ser cegos totais. E tem outras métricas, eu não lembro exatamente agora, mas no total a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, se a gente for pensar em acessibilidade só para pessoas com deficiência, a gente já vai ter um lucro de tanto. Cerca de 25% da população brasileira declara ter algum tipo de deficiência. E aí, dessas 25%, 3,5% são os cegos completos totais, como a Camila mencionou. Acho que é legal deixar claro assim, que pensar na acessibilidade como pessoa com deficiência é um pensamento um tanto reducionista, ela abrange a todos nós enquanto população. Assim. Eu até dou uma palestra, estudei no último MVPD. Quando a gente fala em acessibilidade para pessoa com deficiência, a gente fala em pessoas com mobilidade reduzida, que fazem uso de joystick, por exemplo, em pessoas que não têm movimento nenhum do corpo, que utilizam o olho, por exemplo, para conseguir utilizar um computador. A gente fala em pessoas com deficiências cognitivas, dislexia, autismo. E a gente fala na deficiência auditiva, visual, enfim. Visual, lembrando que existem graus de deficiência visual, assim como de deficiência auditiva também, né? Por exemplo, de deficiência visual existem as pessoas que são baixa visão e as pessoas que são visuais total, como eu. Esse ponto que você colocou, eu acho que ele é extremamente relevante, né? Porque a gente tende a simplificar mesmo essa questão. Eu acho que até quando a gente estava preparando a pauta, a Ana trouxe um trecho de uma matéria que eu achei muito interessante, que é assim, em algum momento a gente pode estar numa condição de falta de acessibilidade, seja para o ambiente que a gente esteja inserido. Você pode contar um pouco mais sobre isso, Ana? Sim, eu acho que a gente tem uma visão de que a necessidade por acessibilidade acaba sendo da pessoa com deficiência, a pessoa que não enxerga ou que está numa cadeira de rodas.
mas pode acontecer muito bem com qualquer um. Então, acho que um exemplo bom, por exemplo, é uma mãe que está com um carrinho de bebê, como você tinha comentado. Quando você está com um carrinho de bebê na rua, você está precisando de acessibilidade porque você está num momento, numa situação que você precisa de acessibilidade. Não é que você seja uma pessoa com deficiência. Então aí você percebe que a rua não é projetada, não tem rampa, as portas dos estabelecimentos não são largas o suficiente para um carrinho. E esse tipo de coisa pode acontecer com todo mundo. Então, quando você está usando um aplicativo de banco, por exemplo, se você tiver com o seu braço, a sua mão principal engessada, você consegue usar com uma mão só esse aplicativo? Você consegue utilizar com a sua mão esquerda ou sua mão direita, né? Se você for canhoto, enfim. Eu acho que são coisas que a gente não leva em consideração na hora de pensar acessibilidade, mas que são super importantes, principalmente no dia a dia, num produto que você quer que seja usado e que pode ser usado no momento de estresse, né? Então, por exemplo, eu sempre passo por situações assim com produtos de chamar carro, né? Então, às vezes eu tô saindo do trabalho com pasta, levando o computador, preciso trocar de escritório. Então, eu tô com coisas na mão, materiais, e às vezes eu preciso chamar um carro para me levar lá e eu não consigo, porque eu tenho que colocar tudo no chão ou pedir ajuda para alguém, porque é impossível usar com uma mão só alguns dos aplicativos. Então, é o tipo de coisa que a gente não leva em consideração, mas que também tem a ver com acessibilidade. É acessibilidade você pensar sobre isso. Perfeito, perfeito. E quando a gente pensa no impacto econômico, né, de ter um produto acessível, eu imagino que seja grande, né? Dado o percentual da população que tem algum tipo de dificuldade em termos de acessibilidade, mas ainda mais considerando esses outros aspectos que vocês trouxeram agora, né? De que acessibilidade é para todo mundo. Camila, você estava falando da sua palestra, do que você fala, o que é relevante quando a gente fala sobre essa questão da acessibilidade, assim? Eu sempre começo comentando um pouco como uma pessoa com deficiência visual trabalha, né? Como que funciona o leitor de telas, é, como ele reproduz aquilo que tá na tela de quem enxerga. E depois eu conto um pouco, é, eu falo um pouco sobre essa questão de que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência e que a acessibilidade também não tem nada a ver com adaptação, é uma questão de acessibilizar para todos, mesmo não sei se todo mundo aqui já ouviu falar em desenho universal, né, que é, é, basicamente é construir produtos para que todos consigam utilizar, né? E depois eu falo um pouco sobre como são os testes de acessibilidade, no que os testes de acessibilidade se baseiam. Enfim, essa palestra eu dou em parceria com uma pessoa que ela não é do Brasil, na verdade ela mora aqui atualmente, mas ela é uma americana que ela também tem essa acessibilidade, só que ela está testando acessibilidade no papel de uma pessoa que enxerga, né? Ela testa contraste, ela testa é, questões visuais da página mesmo, e ela dá essa palestra comigo mostrando que a acessibilidade não é só para um nicho específico de público. Ah, super legal. E quando a gente está falando assim de acessibilidade no Brasil ou no mundo, existe alguma legislação ou algum guia de boas práticas sobre ter produtos acessíveis? A gente tem essas referências? Sim, no Brasil, a gente tem como legislação a LBI, né, que foi a partir da LBI que as pessoas começaram a olhar para a acessibilidade, porque a LBI ela determina que todo site, toda empresa nacional deve ter o seu site acessível para todos, isso inclui bancos, enfim, qualquer empresa. E como guia de boas práticas de acessibilidade, a gente tem a WCAG, que é uma norma da W3C. A WCAG, resumindo, ela é um guia que se divide em quatro princípios, 13 diretrizes e 78 critérios de sucesso. É um documento extenso, passível de vários tipos de interpretação, mas já existem pessoas aí que trabalharam para que isso possa ser lido e interpretado de forma mais fácil. Bacana, mas quando você falou dos 4 pilares, quais são? Só para a gente ter uma ideia do escopo maior.
Compreensivo, perceptível, robusto e operável. Operável. Ordem, na verdade, é perceptível, compreensível, operável e robusto. Bacana, legal. Depois a gente coloca na descrição do episódio. As 13 diretrizes e os 78 critérios de sucesso é impossível de citar. Não, imagina, nem vou fazer isso. Legal. E quando a gente pensa no desenvolvimento de produtos digitais, que ferramentas já ajudam para tornar esses produtos mais acessíveis? Eu acho que é importante, primeiro, a pessoa entender o que é acessibilizar, né? A pessoa precisa entender que acessibilidade é de fora para dentro, que não adianta nada você fazer um menu lindo de transferências, mas o seu login é uma porcaria. E, assim, geralmente as pessoas se baseiam na WCAG mesmo. Hoje a gente tem a WCAG como referência. Enfim, não existe tantas ferramentas assim, mas a base é que o time seja um só com relação à acessibilidade, que a acessibilidade seja olhada seja compreendida desde o início do desenvolvimento do produto. Legal, bom ponto que você está falando aí. E aí, isso é um gancho para a próxima pergunta que a gente queria fazer. Como profissionais que atuam no desenvolvimento de produtos, sejam um product manager, sejam product designers e outros, né, outros profissionais, como é que a gente consegue ter esse olhar para a acessibilidade nas iniciativas? Assim, qual seria o primeiro passo? Olha, eu acho que aí o papel do Product Manager é essencial, porque justamente como a Camila falou, acessibilidade não é uma feature, não é uma coisa que você pensa depois, eu vou fazer o produto e depois eu deixo ele acessível. Porque se você tiver esse mindset, você vai se prejudicar no sentido de que é muito mais difícil você transformar o seu produto num produto acessível do que você já criar um do zero. Então, eu acho que a primeira coisa é ter esse mindset, sabe? Então, na hora do discovery, na hora de você estar pensando em que tipo de features, como que vai ser a estrutura do seu site, aplicativo, da tela que você está trabalhando, enfim, já é legal você, não digo ser um especialista, mas pelo menos ter em mente algumas questões de acessibilidade, como, por exemplo, navegação, cores, a forma como você mostra a informação. E eu acho que é muito complicado você fazer isso se você deixa só para o desenvolvedor cuidar da semântica, colocar as tags, enfim. Eu acho que o Product Manager, ele tem que estar ali dando aquela força para falar, não, a gente pode gastar um pouquinho de tempo a mais aqui, deixando esse produto acessível, essa tela. E aí, quando passa para o designer, né, imaginando um processo mais em cascata, eu acho que o designer, ele é a pessoa que vai ser fundamental ali no processo para entender justamente a questão do usuário. Então, será que uma pessoa que usa um leitor de tela vai conseguir usar essa navegação? Será que faz sentido para ela? E eu acho que todo mundo tem que estar pensando nisso junto. Então, o designer não pode fazer sozinho, porque ele tem que considerar também os desenvolvedores, como que vão ser as tags, como que vai ser a estrutura em HTML daquela página. Mas o Product Manager tem um papel essencial de estar liderando e tá mostrando que esse mindset ele é relevante sim, não é só uma preocupação do designer ou não é só uma preocupação do desenvolvedor, é uma questão de mindset do time. Eu acho muito importante porque quem escreve a história, né? Escrever a história já pensando em acessibilidade é muito importante, assim, é de extrema importância, assim, pensar em acessibilidade desde o início. Então, às vezes as pessoas, mas o que o Project Manager pode fazer para acessibilidade? Justamente por estar no início do processo, ele pode fazer muita coisa. Excelente. E quando a gente pensa numa empresa que é madura em relação à acessibilidade, que ela aplica boas práticas, assim, o que ela faz, assim? Eu acho que é um pouco isso, ter acessibilidade como um mindset inicial. Então, acessibilidade não é uma feature, e a empresa tem que entender isso, e a empresa já tem que ter no seu processo alguma forma de testar a acessibilidade dos produtos como algo definido. Então, não adianta, por exemplo, eu criar agora uma feature para o meu produto e essa feature ser acessível, se até eu chegar nessa feature, todo o processo não é acessível. Tem que ser uma coisa que pega o processo inteiro e você tem que ter um mindset também de manutenção,
Porque é muito comum que você faça algo acessível, daí você vai subir uma mudança, um update, uma nova feature, enfim, o que quer que seja, e você quebra a acessibilidade daquela página ou do site, enfim, do que quer que seja. Então, acho que o processo de acessibilidade ele tem que estar bem estabelecido como mindset e como processo. Então, desde o começo, a gente pensa em acessibilidade e durante o nosso processo nós temos etapas de testar acessibilidade tanto com o usuário, fazer discovery, pesquisa, quanto na parte do QA, desenvolvimento e como que a gente mantém acessibilidade no nosso produto também. Não pode ser uma coisa que você faz hoje, deixa para lá e daqui a 2 meses você vai ver que subiram coisas que quebraram tudo. Pô, muito bom. Camila, você gostaria de complementar? Eu acho que é muito. A Iana deu um contexto bem completo, assim. Eu acho legal pensar. Tem sempre uma coisa que eu gosto de falar, que é meio que uma metáfora, assim, mas acho que vale muito. A acessibilidade, ela não começa no final da esteira de desenvolvimento, né? A acessibilidade, ela começa no início da esteira de desenvolvimento do produto, como eu já falei várias vezes aqui. E assim, quando você não faz isso, quando você vai lá para acessibilidade no final, você não está mais acessibilizando, você está apagando fogo. E porque a interface que o designer criou ali, ela vai ser codificada, e se ela não foi pensada com acessibilidade desde o início, não é o desenvolvedor que vai resolver a parte dele sozinho, né? Porque, infelizmente, muita gente tem essa visão. A acessibilidade, desenvolvedor, área label, é, área hidden, enfim, essas coisas mais técnicas, assim, mas não, sabe? Infelizmente, isso acaba indo tudo para cima do desenvolvedor. Se o projeto ele não foi pensado desde o início, vai chegar um momento que ele vai ter que ir para a prancheta de volta, ou então vai ficar inacessível. Um exemplo bem legal de empresa, assim, que eu acho que se preocupa muito com acessibilidade é a Apple. Acho que eles têm um olhar bem atento para acessibilidade. No WWDC tinha engenheiros para falar sobre acessibilidade. Eu vi uma galera comentando. Acho que é uma boa referência de acessibilidade. Bacana. A gente vai falar dos cases já já mesmo. Deixa eu aproveitar ainda nesse tópico, né? No Instagram do Mulheres de Produtos, a Isabelle Cunha, ela mandou uma pergunta, né? De como um PM pode ajudar na implantação desse mindset na implantação de acessibilidade, mas para um produto que já existe. Do tipo, já tem e ele talvez não tenha acessibilidade. Então, qual seria o primeiro passo para voltar e fazer esse dever de casa, sabe? Isso é apagar fogo, infelizmente. Mas assim, é possível, sabe? A gente tem feito isso aqui dentro do Quinto Andar, mas a gente já está pensando em novas features com acessibilidade. É colocar um cara para testar e a pessoa vai apontando os bugs e a gente vai procurando a melhor forma para corrigi-los, sabe? É a única maneira, assim. Ter mapeado, já trazer isso para o backlog e aí a partir do momento que você já começa a fazer essas alterações, esses ajustes. E eu acho que, de repente, quando já vai pensando então nas próximas features, já contempla isso, porque aí Eu diminui brinco o gap, que né? o trabalho que a gente tem corrigindo o que não foi pensado com acessibilidade é o aprendizado que a gente tem para criar novas features, sabe? Sempre falo. E assim, é muito importante colher teste com o usuário mesmo, sabe? Ah, será que meu produto é acessível? Chama a galera para testar inicialmente, sabe? Oferece uma bebidinha do Starbucks. Chama a galera para testar, que eu acho que é bem importante, assim. Eu brinco com essa história do Starbucks, porque é uma brincadeira mesmo, mas a gente tem que procurar o público de acordo com o ambiente, né? Enfim. No caso de deficiência, é muito mais provável que a gente encontre pessoas no Twitter, no Facebook, do que no Starbucks. Eu acho que é essencial também que o PM abra espaço para esse tipo de teste e experimentação, porque quando é um time que ainda não sabe sobre acessibilidade, ele vai dar um pouco de cabeçada ali, o designer, o desenvolvedor também, até conseguir, por exemplo, estruturar um teste, né? Falando do designer, assim, estruturar um teste de acessibilidade. Então, ele vai ter alguns problemas no começo, talvez, desenhar uma feature acessível. E o desenvolvedor também com várias questões técnicas que a gente sabe que não vai ser de primeira que ele vai conseguir transformar aquele produto acessível. Então, eu acho que o PM mostrar que ele está fazendo parte do processo
ele está abrindo espaço tanto para essa experimentação, estudo, quanto para, durante a priorização ali, talvez ele, acho que ele vai ter esse papel essencial de falar, não, a gente consegue tirar 2 dias aqui para vocês fazerem um teste com o usuário, alguma coisa assim. Acho que o PM acaba ajudando a liderar o time, desculpa, liderar o time nesse objetivo, sabe? Então, se é muito difícil o squad se organizar independentemente e sozinho, se não tiver uma figura do PM ali meio que dando, não é dando um ok, né? Porque a gente tem autonomia dentro das empresas, pelo menos eu acredito, eu gosto de pensar assim. Só que quando o PM está apoiando a gente nesse tipo de trabalho, fica muito mais fácil. E você tocou num ponto muito legal, Iana, que é essa questão de autonomia, né, dentro das empresas. Tem pessoas que super se preocupam com acessibilidade, mas elas não têm, infelizmente, elas trabalham em empresa que elas não são privilegiadas com essa autonomia. E as pessoas costumam perguntar: ah, mas como eu faço para convencer as pessoas de que acessibilidade é importante? Às vezes, tipo assim, você tem um gerente lá que tá cagando para acessibilidade. O pouco que você fizer de acessibilidade, ainda que você não tenha autonomia, essa coisa de verticalizar, ah, mas porque o diretor tem que aprovar a acessibilidade, cara, se você fizer alguma coisa acessível, os caras não vão nem entender o que você está fazendo ali. É tão pouco notado assim para uma pessoa que não entende de acessibilidade. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa acessível, mas você, ai, mas eu tô com medo e tal, não sei o quê. Cara, se você começa a levar isso aos poucos, ainda que seja por poucas ações, uma hora você vai chegar lá, sabe? Então, é muito aristocrata pensar, ah, porque eu tenho que ter aprovação de fulano de tal, aprovação. Isso eu falo para pessoas que não têm tanta autonomia dentro das empresas onde trabalham, porque a gente sabe que isso acontece, né? Infelizmente. Isso acontece para os designers, desenvolvedores, PO, PM, enfim. Sim, sim. Não, mas eu acho extremamente relevante você falar isso, porque assim, em geral a gente sempre tá. Como é que você consegue entregar mais com menos tempo, né? E às vezes algumas coisas acabam sendo cortadas do escopo. E eu queria saber de vocês, assim, tipo, é um big deal colocar acessibilidade no produto digital? Ou tem coisas ou ferramentas que já existem que tornam isso assim muito simples? E aí é mais um cuidado em como fazer. Eu costumo dizer que, depois a Ariana pode até complementar, eu acho que ela tem bastante para complementar também. Acessibilidade, 90% de acessibilidade, gente, são boas práticas, sabe? Uhum. Então, assim, sendo boas práticas, não vai ser um big deal. Eu acho que o big deal vai ser o começo, provavelmente, assim. Então, se você tá do zero e você precisa, por exemplo, seus componentes não são acessíveis, seu design system não tem nada de acessível, você pode acabar levando um tempinho até se estruturar de uma forma que seja. Mas depois que você já conseguiu, acessibilizar os seus componentes, você já tem um design system que ele tá pensado pelo menos um pouco para olhar para o lado da acessibilidade, vai ser meio que você montar aquela página levando em consideração algumas boas práticas, né, para o lado do designer, e a mesma coisa com o desenvolvedor, assim. Então, é... porque o que acontece, assim, algo que quebra a acessibilidade da parte do desenvolvimento é quando você faz coisas meio que na gambiarra. Então, Gambiarra. se você estiver codando ali já de acordo com a semântica web bonitinha, usando link para o que é link, usando botão para o que é botão, você já vai estar saindo na frente, assim, você já vai estar não criando um produto acessível, né? Mas assim, para quem está usando o leitor de tela ou para quem está precisando de alguma outra coisa em relação ao seu produto, isso já ajuda muito. É. Então, é muito prestar atenção nas boas práticas no começo e você ir desenvolvendo o que for possível ao longo do tempo. E é muito, muito difícil, né? O desconhecido é muito complexo, né? E como a Iana falou, no início você pode bater muito a cabeça, porque quando você começa a falar de acessibilidade dentro da empresa, é muito desconhecido. Tipo, acessibilidade? Ah, leitor de telas. Ah, enfim. Então, assim, é tudo muito desconhecido. Ah, mas como corrigir um bug de acessibilidade? Como fazer os componentes, nossos designs existem acessíveis, sabe? Então, acho que é o desconhecido que traz a coisa mais maçante, assim, na minha opinião. Uhum, sim. Agora, assim, até para tangibilizar, dá um exemplo do que poderia ser
uma pequena mexida que já traz um valor enorme para quem tem alguma questão visual, assim. Nossa, tem uma coisa aqui que eu tava na ponta da língua, eu ia falar isso ó, em algum momento. Status sensorial, gente. Assim, ó, se você colocar um botão, clique no botão azul, cara, a pessoa que é daltônica, ela não vai saber que o botão é azul. Pessoa que tem uma deficiência visual, ela não vai saber que o botão é azul. Um formulário. Quando você preenche um formulário errado, os campos que você preencheu incorretamente ficam em vermelho. A pessoa com deficiência visual ou daltônico, ou o próprio autista, que precisa de uma linha de raciocínio, ele não vai conseguir entender aquilo ali. Status disponível e indisponível no seu produto. Se você tem um sobrescrito ali, você não vai conseguir entender. Uma coisa muito legal, assim, de começar agora falando bem web mesmo, é ter uma noção de que, por exemplo, vou falar mais para o ledor de telas, tá? O ledor de telas, ele ignora tudo que é CSS. Então, o ledor de telas, ele compreende comportamento e semântica. Então, tudo que a pessoa for pensar em fazer, eu vou colocar isso aqui sobrescrito via CSS, um check do lado via CSS. O ledor de telas, ele não vai entender, ele não vai passar por isso, ele vai simplesmente ignorar isso. Então, acho que é um bom exemplo para citar de acessibilidade. Eu acho que é algo que é muito pequeno e algumas não, muitas empresas falham, e aí você me corrige se eu estiver errada, Camila, mas é a questão do título na página. A Sim. gente tende a esquecer de colocar um título, e quando o usuário que está usando o leitor de tela, por exemplo, ele muda de contexto, ele sai de um menu e vai para o outro, e o leitor de tela não tem nada para ler, para informar ele que agora eu estou no menu, por exemplo, que é a conta do usuário. Ele fica completamente descontextualizado em que tela que ele tá. Não só uma pessoa com deficiência visual, né? É como eu disse, pessoas que têm deficiência cognitiva também vão ficar perdidas nisso. É bem, bem posto o ponto da Iana. Uma outra coisa que é bem bobinha, assim, mas faz toda a diferença é o clique aqui. Clique aqui, a gente não sabe o que é clique aqui. A gente teve uma palestra aqui sexta-feira com o Alexandre Costa, ele mais conhecido como Magu, e ele falou uma coisa que é muito engraçada. Clique aqui pra mim é como um cara me chamando pra entrar no beco. Eu não sei pra onde eu tô indo. Foi um exemplo assim que eu não vou conseguir esquecer. É muito engraçado. Muito bom. A gente não sabe o que é. Clique aqui pra ir pra onde, sabe? Uhum. Então, assim, é muito importante o contexto, título na label dos botões, dos links, são coisas pequenas que se você coloca, se você implementa, além de você estar cuidando, por exemplo, de SEO, é, que é nada mais, nada menos do que um robô que está lendo a tua página, você está cuidando de pessoas que utilizam leitor de tela, de pessoas que precisam de uma linha de raciocínio para conseguir navegar, enfim, é isso. Uhum. Não, excelente os exemplos, assim. E eu vou deixar esse link, acho que tem como, né, deixar aqui o Aham. link também. Mas o Pinterest, ele fez um redesign completo do aplicativo deles, e eles dão exemplos muito bons no artigo sobre pequenas coisas que eles trabalharam para mexer em contraste, textura, tamanho de texto, deixar o usuário dar zoom out sem quebrar a página inteira. Tem exemplos bem tangíveis ali que eu acho que todo mundo pode começar a aplicar no seu produto sem grandes problemas. Sim. Eu já tinha visto esse artigo do Pinterest, é bem legal mesmo. Bem interessante, principalmente para quem quer utilizar a acessibilidade no contraste. Enfim, é bem interessante. Meninas, quando eu estava pesquisando para pauta, eu vi que já existem algumas ferramentas, assim, tipo o iOS já tem, próprio do Google, esqueci, o do Android, Talkback. ele já traz uns pacotes que ajudam nessa questão da acessibilidade, né? É bacana, funciona? Você está me dizendo com relação aos ledores de tela nativo do iOS, do Android? Isso. Os Isso ledores de ajuda no desenvolvimento? O ledor de telas, basicamente, é o que a gente usa, né? No Android, no iOS. No iOS é o VoiceOver, no Android é o Talkback. Existem outros ledores para Android, mas o mais utilizado hoje é o Talkback. E eles são a base da navegação da gente, né? Eles são a base da navegação de uma pessoa com deficiência visual e até, às vezes, de uma pessoa com baixa visão também. É muito legal que eles já são nativos hoje. Então, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela pode pegar um iPhone que acabou de comprar e ela não precisa instalar nada. Ela A já pode. própria Siri já ativa o VoiceOver. Ó.
Que interessante. E aí você consegue usar praticamente todas as funções do telefone. O que a gente não consegue fazer, eu falo disso na minha palestra também, que a gente não consegue. Eu tenho um tópico na minha palestra que eu falo, por que os leitores de tela leem quase tudo em uma tela e não tudo? O que o leitor de telas não consegue fazer é por conta de sites inacessíveis, porque o leitor de telas consegue fazer tudo se for acessível à aplicação ou página. Então, literalmente tudo mesmo. A gente tem, eu acho muito legal esse ponto. Se você tem acessibilidade no seu produto, eu brinco que a internet, ela é o espaço onde as pessoas com deficiência elas podem ser iguais na multidão, sabe? A gente tem hoje desenvolvedores com deficiência, com vários tipos de deficiência, mas a gente tem desenvolvedores que programam com ledor de telas, a gente tem a galera que dá suporte para você em ferramentas que você usa no dia a dia, tem deficiência, pode ter uma deficiência visual, e até mesmo aquele carinha que você está conversando lá na internet, você conversa, 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 e você só vai saber que ele tem uma deficiência depois de muito tempo, sabe? Então, assim, ledor de telas, os ledores de telas, principalmente os nativos, eles dão para celular, eles dão muita autonomia para nós. Para computador também existe alguns nativos, no caso do Mac também é o VoiceOver, né, para OS X. Para Linux é o Orca. E para Windows é o Narrator. Infelizmente o Narrator ele ainda está em desenvolvimento, mas e a gente utiliza um ledor para Windows que não é nativo, mas ele é ótimo, é um projeto open source, que dá para qualquer pessoa baixar e testar, que é o NVDA. É, é Mas isso. isso precisaria baixar o usuário ou quem está desenvolvendo para ter uma solução mais acessível? É o usuário? O usuário ele pode baixar para ter uma noção de como funciona, mas eu acho muito importante todo mundo que trabalha com acessibilidade saber como funciona um leitor de telas, saber como funciona uma pessoa que utiliza, saber como é o funcionamento de um joystick para a pessoa clicar, para a pessoa chegar em Legal. determinado ponto da tela, porque dessa forma a pessoa vai conseguir entender a necessidade de um skip link no início da página, a pessoa vai conseguir entender a necessidade de um botão estar rotulado corretamente. Então, assim, a gente costuma dizer que para você entender a necessidade de acessibilidade, não é se colocar no lugar do outro, porque isso é muito difícil, né? Você conseguir exatamente se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, mas tentar entender as ferramentas que essas pessoas usam, isso independente da deficiência delas, né? Não sei quem foi que me contou há um tempo, acho que foi até um tech lead aqui do Quinto Andar, não lembro, acho que foi, que contou que na faculdade dele eles fizeram as pessoas andarem de cadeira de rodas sozinho, para as pessoas entenderem a necessidade de um cadeirante. E o relato dele foi muito legal, assim, foi muito. Eu fiquei super interessada no que ele falou, acho que valeu a pena para até citar aqui. Então é muito se colocar no lugar do outro, sentindo o que o outro utiliza, sabe? Mas, entendeu? Eu acho que eu, como designer, agora não posso deixar de falar, seria um crime sobre testar com o usuário. Acho que é super legal a gente entender um pouco do leitor de tela, entender como funciona a navegação, enfim. Mas nada vai ser comparado a você chamar uma pessoa que realmente é usuária frequente no dia a dia, e aí do que quer que seja, leitor de tela, zoom no celular, que uma pessoa daltônica que precise de contraste, e testar o seu produto ou fazer alguma entrevista ali com ela, porque por mais que a gente tenha empatia, a nossa vivência nunca vai ser igual. Então eu acho que uma coisa que conseguiu alavancar muito a gente no Quinto Andar em relação a teste com acessibilidade, a tentar trabalhar com acessibilidade mesmo, foi a gente ter encontrado pessoas cegas que se disponibilizaram a testar o produto com a gente e falar, olha, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Porque a gente já estava tentando fazer alguns updates, só que assim, na boa vontade e com material que a gente tinha visto na internet. Então, a gente fez os updates e uma pessoa testou pra gente e falou, não, vocês acharam que melhoraram isso aqui, mas acabaram piorando. É. Então, importantíssimo. Tem uma frase da Helen Keller que eu uso que valida muito o que a Iana está falando agora. A gente já falou um pouquinho de teste de usuário no início, né? Mas a gente tem uma frase da Helen Keller, que é aquela surdo-cega, que que eu acho muito, eu uso sempre. É nada sobre nós sem nós. A história dela é maravilhosa, né? É de arrepiar.
E eu lembro e essa frase, eu não lembrava que era dela, eu estava ouvindo um programa do Pedro Bial, que ele conversa com o Bial, e acho que ele estava tratando da questão do autismo. E aí uma das meninas falou sobre isso também, né? Que ela estava no espectro autista, e eu achei extremamente interessante isso. Porque a gente pode só inferir, né? Se você não está em uma determinada condição, a gente infere. Mas ainda há uma distância grande, né? E aí a gente também vai partir para um outro lado, né? Que é essa questão de lugar de fala também. Se a gente fosse entrar nisso. E aí, sabe o que eu fiquei curiosa? Não sei, assim, fica à vontade para você me responder, tá, Camila? Eu fiquei curiosa para saber que aplicativos você tem no seu celular. Que você super curte. Ela tem o quinto andar. Nossa, eu tenho quinto andar. Todo quintandeiro tem que ter o quinto andar. Gente, eu utilizo o Facebook, Twitter. Eu vou passar no final aqui. Achei legal a gente passar os contatos da gente, né? Mas eu Claro. utilizo Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Não utilizo Tinder, até porque eu tenho namorado, mas ele também não é acessível. Não, mas é interessante. Você acha que essas ferramentas elas estão evoluídas em relação à questão da acessibilidade, pelo menos visual? Cara, o Telegram é um ótimo exemplo disso, porque assim, desde quando eu tô na área de TI, eu sempre quis usar Telegram, porque eu sempre tive vontade de entrar em grupos de tecnologia. Tem um exemplo de um que eu era louca pra entrar, que é o grupo de um podcast que eu amo, que é o Pode Programar. Não sei se eu posso falar, né, o nome Claro dos que podcasts pode, aqui. gente, pelo amor. O Pode Programar é um Comunidade de amor aqui. Pode Programar é um podcast de duas mulheres que incentivam mulheres a entrar na área de programação. Inclusive, eu até citei esse podcast no MDP Day. Uma pessoa perguntou como que ela poderia se inteirar de termos técnicos. Eu acho que é uma boa ouvir esse podcast para se inteirar de termos técnicos, porque às vezes PO reclama muito de não consigo conversar com o desenvolvedor. Então, é uma ótima dica. E assim, eu sempre fui louca para entrar nesse grupo no Telegram, porque a gente compartilhava, as pessoas compartilhavam muito conhecimento lá. E o Telegram nunca foi acessível, ele sempre foi, a gente não conseguia nem passar da tela de login. Aí a gente reclamou, todo mundo, a gente tentou fazer um baixo-assinado, a gente falava no Twitter, várias pessoas. Ele não era acessível a ler de telas, tá? Eu não sei como que ele era visualmente. Depois a Iana, de repente, pode até falar um pouco sobre isso. E de repente, assim, acho que de tanta gente reclamar, oi, a gente tá aqui, a gente existe, a gente quer usar. Eles começaram a implementar a acessibilidade e tá todo vapor, assim, o Telegram tá cada vez melhor com relação à acessibilidade. O Melhor do que o WhatsApp, Slack, melhor que o WhatsApp. Isso. o WhatsApp, não, ainda não chega nesse ponto. O WhatsApp é melhor, infelizmente, porque o WhatsApp tem muito menos funcionalidades e utilidades do que o Telegram, né? Mas o WhatsApp ainda está na frente, porque tem no Brasil muito mais pessoas utilizam o WhatsApp, não sei se no mundo, mas pelo menos no Brasil, eu sei que as pessoas utilizam muito o WhatsApp, né? E acredito que em outros países também. Eu sei que nos Estados Unidos eles não são muito adeptos de WhatsApp, mas acredito que em vários locais do mundo as pessoas utilizam bastante. Ele é uma ferramenta bem acessível, assim. Cara, não tem nada Legal. no WhatsApp que eu possa falar que é inacessível. E o Telegram tá caminhando para chegar lá também. Facebook, eles têm cuidado com acessibilidade também. LinkedIn começou a olhar para isso há um tempo atrás. Então, assim, dá pra gente usar praticamente tudo. Que bom. Legal. Deixa até botar um pouquinho num tema, porque assim, a Ana Carla mandou lá no nosso Instagram perguntando assim: existe algum investimento em libras para surdos nas aplicações digitais? Eu acho que uma empresa que está fazendo isso de uma forma bem legal é a Max Milhas. Eles estão querendo, acho que implementaram já, né, Camila, Sim. o HandTalk, que é uma ferramenta que faz a tradução, faz a interpretação, desculpa, em libras, do texto que está na página. Então, quando você começa a navegar, tem não é um modal, é um botãozinho lá que você ativa e ele começa a fazer a interpretação em libras para você. Isso Sim. serve muito para pessoas surdas que não são oralizadas e elas não sabem falar português também. Então, elas só se comunicam através de libras. A gente tem uma outra ferramenta também, eu acho que é Call Action. O nome é esse? Você lembra, Iana? A gente até falou disso há um tempo atrás. Que é uma ferramenta que você vai falando e ela também vai traduzindo, mas parece que. Eu não sei se ela é mais precisa, porque parece que tem um trabalho humano, não é só uma inteligência artificial aí
né? Uhum. Porque o Rentalks, infelizmente, ele ainda é muito confuso com algumas coisas. A Iana, acho que foi a Iana que citou, acho que foi você, né, Iana, que citou manga. Ele Sim. entende, ele não sabe definir se é manga fruta ou a manga da camiseta, entendeu? Então, algumas pessoas reclamam bastante, mas Maximilian está olhando bastante para essa questão de Libras, né? Eu li um artigo ontem, inclusive, de uma pessoa chamada Robson Mafra no Medium, que ele fez um compilado de aplicativos e tecnologias com realidade aumentada que estão tentando ajudar a vida da pessoa surda a se comunicar, né? Melhorar a comunicação. Então, ele trouxe umas coisas bem legais nesse artigo, por exemplo, que eu não conhecia, que é o Story Sign, que é da Huawei, não sei falar esse nome, mas acho que é assim, que é basicamente um aplicativo que ajuda crianças não oralizadas e crianças que não sabem ler, aqui no caso é inglês, né, não é o Libras, mas ela faz a tradução, a interpretação. Você coloca o celular, tira uma foto do livro e aparece um bonequinho na frente do livro para você fazendo os sinais em Libras. Gente, que amor isso! Sim, tem um outro também que chama o Signly, que é um aplicativo novo, pelo que eu entendi. Eles estão usando em alguns ambientes como museus, estabelecimentos comerciais, que você tem um QR Code na parede, em algum lugar assim, com o símbolo do Signly, e a pessoa surda vai lá, liga a câmera e aparece um vídeo com uma pessoa interpretando qualquer texto que tiver escrito ali naquele lugar em Libras. Sim. Tem uma coisa muito legal sobre isso. Tem um livro muito interessante sobre, para quem se interessa muito por assuntos sobre surdos, eu sempre indico, é O Longe da Árvore, do Andrew Salomon. Ele tem um capítulo, é um livro que ele vale a pena ser lido por inteiro, mas ele tem um capítulo só para surdos, que ele explica sobre culturas surdas, sobre por que existem surdos oralizados e surdos que não são oralizados, por que que alguns surdos sabem português ou inglês e outros não. E ele explica que a Libras, ou então acho que é LSA, que é a linguagem que é a comunicação para surdos americana, são línguas, é a primeira língua do surdo, né? Porque muitas vezes a gente comete o erro de achar que português também é a primeira língua do surdo, que Libras é uma forma de se adaptar, mas não. Libras é a primeira língua do surdo. Então, para quem quiser ler, fica aí a dica de Longe da Árvore, do Andrew Salomon. E até fora do Libras, mas para pessoas que são oralizadas, eu vi que tem dois novos aplicativos, um que chama Ava ou Eva, alguma coisa assim, eu não me lembro, ele também é americano, que consegue fazer a transcrição do que as pessoas estão conversando numa sala diretamente para o celular da pessoa surda. Então, cada pessoa tem o seu celular com o aplicativo instalado, ele vai entender a minha voz e vai passar o que eu estou falando para a pessoa surda na tela do celular dela com o meu nominho. Isso é ótimo porque, no caso de uma reunião de família ou uma reunião de trabalho que tem muita gente falando, para a pessoa surda não se perder, ela não ficar confusa ali no contexto da conversa, ele diz quem está falando e o quê. Eu achei maravilhoso. E Ana, você tinha comentado, acho que foi um vídeo que você compartilhou assim na hora que a gente estava preparando a pauta. Ah, sim, foi um dos vídeos, não sei se foi a Juliana Salgado, se foi uma outra do Max Milhas, que elas comentaram sobre o case do iFood, né? Uhum. Que o iFood recebeu um feedback de Sim, uma usuária e eu achei foi a aquilo assim Juliana incrível. Salgado. Foi a Juliana Salgado, né? E eu achei tão incrível, assim, porque às vezes a gente não percebe, né? Do tipo, a usuária falar que o iFood, só dele existir, ele já estava tornando a vida dela acessível, porque ela Gente, não. eu Nossa. sempre falo disso, sabe? Nossa, é uma coisa que eu sempre tento refletir muito sobre isso. Se vocês tivessem noção do quanto a tecnologia nos possibilita e nos habilita a fazer tantas coisas, sabe? Depois que a tecnologia ficou tão em alta, existem muito mais cegos na rua do que antigamente. Existem muitas mais pessoas com deficiência auditiva, física, enfim. A tecnologia, ela é muito libertadora, sabe? Por isso que eu tô nessa área hoje. Eu amo tecnologia, principalmente pelo que ela me proporciona. Ah, incrível. Isso me lembra muito o artigo que a Iana fez para o Medium, né? Que é, deixa eu lembrar aqui, design como uma ferramenta de inclusão.
como começar a falar de acessibilidade na sua empresa. E aí a Iana, ela traz uma fala esqueci o nome. É de uma. É Mary. De uma diretora da IBM, né? Isso, É Mary Pat, Mary. eu Mary acho. Pat. É Mary Pat. Mary Pat. A frase dela é rica. Muito, né? Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Gente, E é bem isso. é o que você estava comentando, né? Dá um exemplo assim de uma coisa que que a tecnologia te tornou mais acessível, que você não fazia e você passou a fazer porque a tecnologia te permitiu. Gente, eu vou dar um exemplo. É muito emocionante, tá? Eu me emociono quando eu falo disso. Eu tenho um filho de 3 anos. Quando ele nasceu, eu queria muito sempre deixar ele com as roupinhas combinando, legalzinho, assim, neném lindinho. E eu precisava ver a cor das roupas dele. E de repente surgiu um aplicativo da Microsoft chamado Sim AI que me possibilitou ver a cor das roupas. Eu apontava a câmera e ele me dizia a cor das roupas do que eu, que eu estava ali pegando naquele momento. Uau! Então, para mim, isso foi libertador, assim, parece bobo, parece fútil, mas você que é mãe, saber Aham. a cor da roupa do seu filho, o que você está colocando nele, é muito gratificante. E tem uma outra coisa também relacionada a isso, que é o Be My Eyes. O Be My Eyes é um aplicativo onde voluntários se cadastram e a pessoa com deficiência liga para pedir ajuda, para ver sobre validade de produto, sobre entre uma lata de milho e uma lata de ervilha, qual que é qual, exemplos bobos, tipo a cor de alguma coisa. Esse tempo atrás eu utilizei o Be My Eyes porque eu queria botar a roupa para bater na máquina e eu queria separar as claras das escuras. Então, voluntários se cadastram e a pessoa com deficiência visual liga para saber sobre coisas que ela realmente não consegue ver e que inteligências artificiais ainda não conseguem ler, né? Como é o exemplo do Sim AI. Sim AI é inteligência artificial. Agora, o Be My Eyes é voluntário e a pessoa com deficiência solicitando a ajuda desse voluntário. Nossa, que incrível, gente. O mundo se abriu agora para mim. E aí, até aproveitando esse tópico, tá? É, é, o que que você acha que uma startup que tá, sei lá, uma pessoa que quer resolver um problema do mundo, se fosse resolver uma questão de acessibilidade, onde é que ela poderia investir? Que problema você gostaria que fosse resolvido? Eu, muito pessoalmente, conta-gotas. Medicamento? Isso, não existe um conta-gotas acessível e isso é muito ruim. Isso para medicamentos em geral é ok, mas conta-gotas que seria o mais difícil. Sim, porque tem remédios que não dá para, porque assim, a gente geralmente, ou a gente utiliza seringa marcada, né, quando o remédio é em ml, só que tem umas gotas que elas têm uns remédios de gotas que a gota é muito oleosa. E aí, quando a gota é líquida, dá para você colocar num copinho fininho e escutar as gotas caindo, no caso da pessoa com deficiência visual. Agora, quando a gota é oleosa, não dá para você escutar e não dá para você administrar essa medicação, entendeu? Então, um Entendi. conta-gotas que fosse acessível seria muito interessante, assim, para. Gente, que máximo. Fica a dica então para quem está ouvindo a gente, para finalizar, assim, pelo menos a pauta principal, tá? Depois vocês podem complementar com alguma questão que a gente não falou. Queria saber o seguinte, o podcast do Mulheres de Produtos, como é que a gente pode ser mais acessível? Tá? Por onde pequenas coisas que a gente já pode fazer que vai torná-lo mais acessível para mais pessoas. Podcast, via de regra, é uma mídia acessível. Eu amo podcast, eu sou a louca da podosfera. Esse é o primeiro podcast que eu tô gravando, gente. Uhul, primeiro de muitos, espero. Mas eu sou a louca da podosfera. Eu acho que acessibilidade seria, no caso, para pessoas surdas, tá? Poderem também ter acesso a isso de alguma forma, né? Que não seria ouvindo. Transcrição do áudio. Transcrição Perfeito. do áudio seria muito importante para pessoa surda. E transcrever o áudio não é tão difícil assim, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente talvez tenha até falhado aqui nesse episódio, mas é diminuir um pouco os termos em inglês. Eu sempre falo muito isso. Na questão do produto, é muito comum a gente falar feature, update, release, enfim.
E não necessariamente as pessoas que estão ouvindo, elas têm uma vivência nessa área de produto para entender o que a gente está falando, ou elas simplesmente não sabem inglês. Então, diminuir os termos em inglês seria essencial, eu acho, para tornar mais É. acessível. Eu sou uma pessoa muito preocupada com isso, porque agora é um depoimento muito pessoal mesmo, assim. Eu consegui aprender inglês depois dos 26 anos, eu ainda estou aprendendo, eu ainda tenho muito a aprender. Eu sou uma pessoa de origem bem pobre, assim, então eu tive acesso a muita coisa depois que eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei numa multinacional, e eu ficava extremamente perdida, e eu senti na pele o que era ser excluída por conta do inglês. Então, assim, eu tento, no máximo, não fazer isso. Existe uma linha muito complicada na área de TI, né? A gente não consegue mesmo algumas coisas. A gente, feature parece que já virou uma coisa do dia a dia da gente, já. Mas eu tento ao máximo tomar cuidado para não falar algumas coisas em inglês, porque eu admito que até hoje algumas coisas ainda me deixam perdidas. Então, você imagina uma pessoa de classe muito baixa que nunca teve acesso ao inglês, mas é um profissional de um puta potencial que está dentro de uma puta de uma empresa, só que sem acesso ao inglês por conta de toda essa questão anterior de vida. Então, eu sempre toco muito nesse ponto, tomar cuidado com inglês em excesso. Até porque também o nosso idioma é muito rico, né? E eu vejo a gente substituir palavras aqui que daria perfeitamente para a gente utilizar em inglês. Eu vejo a gente no dia a dia, né? Utilizando palavras na área de TI que é perfeitamente colocável em português. O próprio budget, né? Uma palavra que não tem necessidade alguma e a gente fala o tempo todo, budget. Sem dúvida. Não, maravilhoso, gente. E eu já deixo. Muitas, se fosse elencar, tinha um bingo, né, aqui da gente. A gente já deveria ter zerado o bingo. Eu vou confessar uma coisa aqui. No MDP Day, eu fiz um arquivinho contando quantas palavras em inglês eram faladas numa única palestra, porque aquilo me incomoda. É um bom ponto pra gente ficar com o radar ligado, né? E depois eu fui colocando, preenchendo com palavras em português que ocupariam perfeitamente aquele espaço, sabe? Ok, é uma Sim. loucura? Mas foi uma forma de protestar, assim, pra mim. Sim. Um Não, e protesto de silencioso. criar Isso. uma consciência sobre isso, de que realmente isso está em excesso, né? Tá. Mas muito bom saber. E eu já deixo aqui o convite para, se alguém da comunidade tiver interesse em ajudar a gente com a transcrição ou indicar para a gente algum software, algum aplicativo que possa fazer a transcrição automática. Queremos muito deixar o podcast mais acessível, tá? Então, deixo aqui um convite. A gente está para fechar, né? Eu acho que a gente podia estar aqui falando sobre muito mais coisas, assim. Sempre no final tem a sensação de que eu gostaria de aprofundar em algumas questões, mas assim é porque o assunto é bem amplo, é muito rico, muito interessante. Mas eu queria deixar a palavra com vocês para vocês fecharem aí do que é relevante disso tudo que a gente falou. Eu queria pedir para vocês encarecidamente que vocês comecem a descrever as fotos de vocês no Instagram, para que eu, Camila e outras pessoas com deficiência visual possamos usar o Instagram, que é essa rede tão rica em informação. Se precisarem de ajuda para como áudio descrever alguma coisa, só podem me chamar no LinkedIn, Camila M. Garcia, ou então vocês podem me chamar no Twitter, @05or50. Estou super disponível para ensinar como descrever uma boa foto, porque eu adoro uma descrição e eu até me emociono com descrição. Tá, maravilha. Daquele programa do Pra Cego Ver, nessa linha ou essa... Nessa linha. Tá. Inclusive, vou pedir sua ajuda para fazer, então, a descrição da capa do episódio, viu? Legal. Vamos sim. Legal. Iana? Eu acho que é um assunto muito legal. Queria agradecer por você estar divulgando esse tópico, que é tão importante. E queria falar também, se tiver alguém que tenha vontade de começar a implementar acessibilidade de alguma forma na empresa, não só no produto, mas na empresa também, enfim, porque é algo que é importante, eu estou disponível pelo LinkedIn também para dar um pouco do meu depoimento de como foi no Quinto Andar, foi super orgânico e como que qualquer pessoa pode começar a fazer isso dentro da sua empresa, dentro do seu produto também, porque eu acho que compartilhando mais informação a gente só tem a ganhar nesse aspecto, né?
Então, estou sempre disponível para falar sobre, conversar, discutir, tirar dúvida. Podem contar comigo nesse assunto. Eu também estou super disponível, tá? Super topo testar projetos open source, acessibilidade de projetos open source. Eu sou a louca do open source. Então, assim, tem um projeto open source que quer testar acessibilidade? Chama a Camila. Então, estou super disponível. E acho que um ponto que a gente não falou, mas é super importante, é contratem pessoas com deficiência dentro da sua empresa. Contratem. O ganho é incontável, gente. Assim, a experiência. Então, contratem pessoas com deficiência.